Nós estamos hoje na última mensagem da nossa série, Uma Década Centrados em Cristo, que é uma série de comemoração aos nossos 10 anos como igreja. Eu preciso começar de uma forma não muito educada, tá ok? Se você não quiser responder, não precisa, tá bom? Mas eu preciso ser um pouco indiscreto, porque eu vou precisar fazer uma pergunta. Eu gostaria de saber quantos aqui têm 40 anos ou mais. Por favor, levante as suas mãos. Se você não quiser, não tem problema. A gente não vai indicar ninguém, né, amor? A gente não quer aqui constranger ninguém. 40 anos. Quer ver só? Eu tô perguntando isso porque nós conhecemos algo que as pessoas agora, os mais novos, não fazem ideia do que é. Quer ver só? Quem aqui, esse pessoal aí de 40 anos, sabe o que é a Barça? Lembram da. Viu? Viu como vocês são. Tá vendo? Agora o pessoal. Teve gente que não levantou a mão que agora tá se entregando. A Barça. Quem não sabe o que é a Barça? Alguém aqui não sabe o que é a Barça? Olha aí, tem algumas pessoas. Você não sabe, Matheus, o que é a Barça? Barça. É aquele negócio que a gente vai na praia, aí você pega a Barça pra ir. Ainda mais ou menos isso. Você pega a Barça e vai. Não, não é. O que é a Barça, para quem não sabe? A Barça, para quem não sabe, é uma enciclopédia em 18 volumes que continha o quê? O Google. É o Google impresso. Então, basicamente, a Barça era uma enciclopédia que eles vendiam na porta de casa. Eles vendiam na porta de casa. Então veja, havia a profissão de vendedor de Barça. Que ele passava lá, de repente você estava em casa, tocava a campainha, o que foi? O senhor gostaria de comprar a Barça? Aí você ia lá, e aquilo era um perigo, porque se aquilo caísse no seu pé, você ficava sem pé. Aquilo era enorme, ele era meio vinho vermelho, né? Uma coisa assim. Quem tem Barça? Vocês têm Barça? Por quê? Quer dizer, não tem, mano. Tipo, é raridade deixar ali, é bonito ter, porque ocupa espaço, enfeita. Porque basicamente, assim, e a Barça funcionava assim, funcionava para você, se você quisesse saber algo sobre alguma coisa, então, sei lá, eu quero pesquisar sobre café. Então você ia lá na Barça, volume da letra C, você pesquisava lá café e tinha tudo sobre café. De onde veio o café, quem inventou o café, quem foi a primeira pessoa que tomou café, quem não gosta de café, o que tem no café. Basicamente tudo que você acha hoje no Google. Né? Então, o que acontece? Por que hoje não tem Barça? Porque tem Google. E aí, só que a Barça era assim, era todo conhecimento adquirido até aquele momento. E como não tinha F5, porque a Barça não vem com F5. Então você tinha que, depois de um tempo, comprar um outro volume que vinha com as atualizações. O que você fazia com a que você tinha? Dava pra sogra, praticamente, que é uma coisa assim, você não inutilidade, você dá pra sogra, você podia acender churrasqueira com as páginas, havia uma série de coisas que você podia fazer com a Barça antiga, se você comprasse a Barça nova. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque, às vezes, a gente vai passando o tempo, e algumas coisas que eu ouço, eu penso assim, caramba, isso não faz muito sentido, porque você já deve ter ouvido falar que os estudantes de hoje não têm senso crítico. Por quê? Porque quando uma professora fala para um aluno fazer um trabalho hoje, o que ele faz? Um aluno hoje, quando vai fazer um trabalho de escola, ele tem que pesquisar alguma coisa. Ele vai lá no Google, ele digita alguma coisa que ele precisa, sei lá, Dia do Índio. Então ele vai lá, Dia do Índio. Então ele vê lá e vai aparecer, sei lá, 1.500.000 links ou páginas sobre Dia do Índio. Ele vai escolher uma que é mais adequada e o que ele vai fazer? Ele vai selecionar, vai fazer Ctrl C, e aí o que ele vai fazer? Ele vai copiar onde? No Word, Ctrl V. Ele pode, inclusive, implementar o seu trabalho de escola fazendo o quê? Indo para o Google Imagens. Porque aí vai ter a imagem lá do Dia do Índio. Ele copia a imagem, cola no seu trabalho, então ele coloca um título, ele coloca negrito, sublinhado, texto, que ele fez Ctrl C, Ctrl V, e uma imagem lá do Dia do Índio. Basicamente é isso. E aí eu vejo um monte de gente, principalmente e eu não tenho 40 ainda, desculpa, Brasil. Mas eu vejo um monte de gente da minha idade, porque eu vou tentar me incluir com os mais velhos, dizendo assim, isso é um absurdo, sabe por quê? Porque isso está fazendo com que a nossa geração não tenha um senso crítico e é uma geração que não sabe analisar as coisas. E eu penso assim, mas rapaz, eu estudei na década de 80, eu não lembro de que o meu pessoal tinha senso crítico.
Eu lembro do pessoal gritando, vai Maluf? Até porque, tudo bem, na nossa época de escola não tinha Google. O que a gente fazia? Então era muito fácil você fazer um trabalho de escola. A professora falava, então vamos fazer um trabalho sobre o Dia do Índio. Aí você chamava sua mãe e falava, mãe, preciso fazer um trabalho sobre o Dia do Índio, então eu tenho que ir aonde? Na biblioteca. Então a mãe tinha que ir lá, levar uma foto 3x4, fazia uma fichinha, dizia na fichinha que se você podia ter acesso a todas as áreas da biblioteca, porque tinha algumas áreas que tinha livros sobre sexo, sem fotos. Então você não podia ter acesso a livros adultos, assim, tipo, sei lá, Sertão Veredas, que era considerado um livro adulto, porque falava sobre coito. Bom, aí você vê como o mundo mudou. Mas então você tinha que ir lá para a biblioteca, você chegava, você falava para a bibliotecária, eu gostaria de fazer um trabalho sobre o Dia do Índio. Onde é que eu encontro sobre o Dia do Índio? Ela levava você ao setor do Dia do Índio, pegava um livro, você sentava numa mesa enorme que tinha na biblioteca, abria o livro sobre o Dia do Índio, você lia, falava, legal, sobre o Dia do Índio, aí você tirava o quê? Um papel ao maço, e você colocava papel ao maço, e você fazia o quê? Você fazia diferente dos estudantes de hoje. Você analisava o texto e falava assim, esse texto não está adequado com o acordo da realidade do Dia do Índio. Não, na nossa época, nós tínhamos um olhar crítico, então a gente não copiava o texto. A única coisa é que a gente não tinha Ctrl+C. Agora está mais fácil de fazer o que a gente fazia. Ou será que alguém aqui fazia diferente, tipo, olhava para aquele livro? Não. Bibliotecária escolheu um livro de visão social, democrático, cristã. Eu não quero essa visão sobre o Dia do Índio. Eu gostaria de uma visão marxista do Dia do Índio. Ou então, se você não, essa visão é uma visão marxista do Dia do Índio, eu gostaria de uma visão cristã, judaico-cristã do Dia do Índio. Ele não fazia isso coisa nenhuma. A gente não tinha olhar crítico, coisa nenhuma. A gente copiava o que estava lá, colocava no papel. E por que a professora não reclamava de ser Ctrl+C, Ctrl+V? Porque ela já sabia que você tinha saído de casa, ido para a biblioteca, tinha sentado lá, sua mãe tinha ficado brava, você tem que ir para lá. Aí você voltou, passou na quitanda do seu Zé, comprou 3 paçoca, 2 guaraná, e aí ele tinha dado um rolo, vai assim mesmo, porque a ideia era tirar esse moleque da rua, colocar ele na biblioteca, já dei trabalho suficiente. E eu fico louco quando eu vejo alguém dizendo assim, não, mas hoje os estudantes não têm o senso crítico, porque a internet está acabando com a possibilidade de pensar. É por isso que nós, que estudamos sem a internet, nos tornamos todos filósofos. Nós somos filósofos, nós fazemos uma análise crítica, nós temos uma visão crítica das coisas, que é uma coisa absurda. Nós vivemos num país em que as pessoas não são enganadas por visões políticas, elas são sempre muito conscientes do que falam, porque nós fomos educados. Você para de besteira, fica aquela coisa assim dizendo não, porque agora o problema está no agora. Tem gente que diz assim, não, mas a internet ela deu acesso a muita porcaria. Ok. A internet deu acesso a muita porcaria. Concordo. O problema não é a internet. O problema é quem acessa a porcaria. Por que, quer ver só? Homens, agora só os homens, ok? As mulheres fiquem tranquilas agora. Talvez se assustem com a informação. Mas os homens de 40 anos. Nós não tínhamos internet. Quando você queria ver alguma coisa mais, diria eu, picante, você tinha algumas possibilidades, como por exemplo ser amigo do dono da banca. Se você fosse amigo do dono da banca, e veja como os homens estão rindo, porque vocês sabem do que eu estou falando, e vocês estão se entregando nessa hora, que vergonha de vocês. Você tinha acesso a quê? Você tinha acesso a revistas suecas, não é? Revistas suecas, em preto e branco. E basicamente era similar ao quê? A revista Caras de hoje. Você tem quase a mesma coisa. Assim, a única coisa é que eles estão um pouco mais juntos. A diferença da década de 80 é que agora a banca está dentro de casa. E você é o dono da banca. Só isso. A gente precisa parar de culpar a internet, porque a internet não é culpada. O culpado é o ser humano. A gente precisa parar de dizer que, não, porque há um problema de senso crítico. Sim, há um problema de senso crítico no ser humano. Desde Gênesis 3. Você lê lá na Bíblia, desde o começo o ser humano não tem pensamento crítico. Porque se tivesse pensamento crítico, nunca tinha comido da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Mas desde que o ser humano está diante de porcaria, ele faz opção por porcaria. Esse é o problema do ser humano. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós temos um grande risco como igreja completando 10 anos. Nós somos uma igreja nova. E eu estou cansado desse movimento de igrejas novas dizendo que são a última bolacha do pacote. É insuportável esse movimento de igrejas que estão sendo plantadas agora, que nascem com a seguinte visão: até agora tudo que a igreja fez está errado, ninguém nunca pregou o evangelho, tudo que aconteceu até agora como igreja, a gente tem que colocar num saco de lixo e jogar fora, mas agora chegou aqueles que vão revolucionar a igreja, agora o cristianismo vai ser cristianismo, agora tudo vai ser diferente, agora as coisas vão entrar no eixo, porque agora nós estamos há 10 anos plantando uma igreja que vai fazer toda a diferença que ninguém nunca fez. Besteira, besteira, besteira e besteira. Porque uma igreja plantada há 10 anos e uma igreja plantada há 150 anos têm em si mesmas um problema definitivo. São formadas por pessoas cheias de pecados, cheias de erros e cheias de problemas. E que necessitam profundamente da salvação que está em Jesus para que alguma coisa funcione, pelo menos minimamente. O que nós não podemos é cair no erro de dizer: nós somos uma igreja centrada em Cristo. E somos a única. Não, porque isso não é verdade. É por isso que eu gostaria de terminar essa série de mensagens esse mês, voltando a algo que é tão primordial que a gente pensa assim: isso é coisa para os nossos avós. Nossos avós gostavam disso. Porque isso é coisa da época... Porque há alguns textos na Bíblia que eles foram esquecidos, porque parecem textos assim, de gente de antigamente. Isso tem a ver com quem era igreja na década de 60, 70, 80. Hoje, nós somos diferentes, nós somos mais avançados, então nós nem precisamos relembrar algumas coisas. Eu estou dizendo isso porque o Salmo 122, versículo 1, que é um versículo conhecido, diz assim: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. E se você é cristão há mais de um ano, você já decorou esse versículo, já viu esse versículo. Se você é cristão como eu, há mais de 30 anos, você já cansou de ouvir falar sobre ele. De uma tal forma que você olha para ele e fala assim: eu não preciso nem aprender mais nada sobre isso, porque eu sei o que a Bíblia diz. Nas versões mais antigas diz assim: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu já sei isso. Eu já sei. Agora, talvez a gente precise relembrar um pouco da história do cara que escreveu esse texto. Porque funciona assim. O Salmo 122 é um salmo que é um cântico de romagem. O que é um cântico de romagem? Um cântico de romagem é um salmo que os judeus praticantes cantavam na sua peregrinação obrigatória anual à cidade de Jerusalém. Funcionava assim: a religião judaica dizia que uma vez ao ano você tinha que ir a Jerusalém para prestar o seu sacrifício. Se você fosse de uma família relativamente abastada, se ofereceria um carneiro em troca dos seus pecados. Se você fosse de uma família pobre, 2 pombinhas, mas você tinha que ir lá, você tinha que oferecer o seu sacrifício anual lá em Jerusalém. Era uma obrigação de qualquer pessoa da religião judaica. Se você morasse em Jerusalém, isso não traria grandes problemas. Porque você sabe, dia tal eu tenho que ir lá para o templo para adorar. Agora imagine que você more, sei lá, a 500 quilômetros de Jerusalém. Numa época que as pessoas não têm carro, que o meio de transporte mais legal é jumento, que as pessoas não têm tênis Mizuno Snacks para ir. Esse é aquela sandália que fica raspando e formando aquela bananinha embaixo, de uma tal forma que quando você tira, está todo preto embaixo, você tem que ficar coçando no meio do dedo assim, tirando toda aquela... É um fedor aquilo, aquela coisa horrorosa, que não há tênis pé. A pessoa tem que tomar tênis pé baruel para dar algum jeito naquilo, mas mesmo assim não dá. E funcionava assim. Imagina assim, funcionava assim. Nós somos de Piracicaba, imagine que o templo era lá em São Paulo.
Então, uma vez ao ano, a gente tinha que organizar a galera e falar assim, gente, é o seguinte, no próximo, sei lá, mês de julho, dia 10, vai ter lá a adoração anual no templo em São Paulo. Então, a gente tem que ir para lá. Então, você tinha que organizar tudo. Organizar uma caravana, aquela tipo coisa assim, bem de crente mesmo, né? Organiza uma caravana, junta a galera, faz uma excursão. Só que, sei lá, quantos quilômetros um adulto saudável, não gordo, consegue caminhar por dia, assim, sei lá, considerando que a estrada não é boa, o calçado não é bom e, sei lá, quanto tempo será? Alguém sabe? Agora, assim, não vale se você faz crossfit, se você faz exercício. Vamos pegar um ser humano normal, né? Não louco. Assim, quantos? Priscila, você sabe dizer quanto que a gente conseguiria caminhar assim? Se você tivesse que puxar a galera aí. Mas puxar no sentido bom de não querer matar a gente, querer que o pastor infarte em saltinho na caminhada. Uns 20 km por dia. 20 km por dia, imagina. 20 km por dia é legal. Andar 20 km por dia, gente, isso aqui é uma beleza. 20 km por dia. Se a gente tivesse que ir para São Paulo, a 150 km, nós demoraríamos, vamos arredondar, 7 dias para chegar lá. Aí você tinha que ficar uns 3 dias adorando e voltar. Então, nessa brincadeira, a gente perderia mais ou menos uns de 15 a 20 dias. 15 a 20 dias que você tinha que pegar. Só que, detalhe, não podia ir só o homem, tinha que ir a família toda. Então, se você tem criança de colo, tem que levar a criança de colo. Com licença. Vamos cortar essa parte, atenção. Ok. Se você tem criança de colo, tem que levar a criança de colo. Se tem filho de 2 anos, tem que levar filho de 2 anos. Imagina o trabalho que isso dá. Você colocar a família inteira no lombo de um jumento e caminhar 7 dias até São Paulo, ficar 3 dias lá em São Paulo e depois voltar mais 7 dias. Gente, é só você pensar da última vez que você foi pra praia com a sua família. Porque a última vez que você foi pra praia com a sua família, se você tem filhos, acontece assim. Você coloca a criançada no carro, depois de 6 horas tentando, você consegue. Fala, tudo mundo bem, tudo ok. Quando você vai ligar o carro, alguém fala assim, queria fazer um xixi. Você volta, fazer xixi, faz xixi. Aí beleza. Aí você pega o seu carro, você vai pra praia. Aí quando você chega, sei lá, Você não chega nem no pão de açúcar você não chega nem no frango assado da Bandeirantes. Sua filha fala, gostaria de fazer mais um xixi. Fala, só mais um pouquinho, mais um xixi. Só que antes de chegar lá, ela já falou a frase que marcará a sua viagem. Qual é? Já chegou? Que você sabe que ela falará isso 67 mil vezes. Porque cada vez que faz uma curva, ela acha que chegou. Faz uma curva, chegou? Não chegou. Você reduz pro pedágio, agora chegou? Não, agora vamos pagar pedágio. Aí, o que é pedágio? Aí vamos explicar o que é pedágio. Aí a minha filha falou, não é injusto? Eu falei, é injusto. Então nem vamos voltar agora, então. Não, vamos voltar. Ou seja, então eu tô pagando por algo que eu já tô pagando, então vamos voltar para casa. Quando você chega, sei lá, na Dom Pedro, você já pensa assim, já não valeu a pena ter vindo. Porque a criança já perguntou 6 vezes se tá chegando, você já parou para 4 xixis, 2 cocôs. A criança, uma das crianças começou a enjoar. Você falou assim, ela vai vomitar no carro. Quando você pensa, ela vai vomitar no carro, você para o carro, para que nem louco. Quando sai, ela fala assim, não era só arroto. Se isso vai acontecer, eu falo assim, meu Deus. E aí, quando você chega na praia, você já está num estresse, que você teria que ficar na praia uns 6 meses para desestressar. Só que qual é o problema? A criança está lá. E aí você fica num desespero. Não dá pra sair de casa. Você pensa nisso, fala, eu não vou sair de casa. Por quê? E assim, é 7 dias, você vai de carro, dá pra ir parando. Agora, vamos voltar pro texto. Imagina você colocar a galera, porque você não tá indo pra praia. A galera tá indo pra Jerusalém pra fazer o quê? Pra participar de culto. O salmista diz que quando ele recebeu o convite do organizador da caravana anual de culto em Jerusalém para ir participar da caravana, o que é que ele sentiu? O que é que ele sentiu? Alegria. De duas uma. Ou esse cara é louco, ou ele é louco. Ou esse cara tem uma visão de Deus um pouco diferente da que nós temos. Porque eu duvido que cristãos que se dizem a última bolacha do pacote teriam profunda alegria de ter que se reunir com outros cristãos
investir o tempo mais precioso de suas vidas para adorar a Deus. Por quê? Porque a gente sabe, a gente tem muitas outras coisas mais importantes para fazer. Muitas outras. De uma tal forma que se você chegar para mim e falar que eu vou ter que investir de 15 a 20 dias da minha vida só para louvar a Deus, indo, investindo, participando e depois voltando, eu vou dizer, no mínimo você está louco. Porque você está louco que eu vou mexer na minha agenda, nas coisas importantes que eu tenho que fazer para ir para Jerusalém adorar a Deus, eu posso fazer isso em casa. Tudo bem que a própria lei de Israel dizia, que a lei que Deus tinha dado, que era importante que eles fizessem isso, era fundamental que eles fizessem isso. Mas eu não vou mexer na minha agenda. Eu não vou mexer nos meus princípios. Deus não sabe o que é colocar um filho no lombo de jumento e ficar andando quilômetros e quilômetros e quilômetros para chegar lá, ficar adorando com um monte de gente hipócrita ainda. Eu vou chegar lá em Jerusalém, vou ficar adorando do lado de um monte de gente que eu nem sei quem é. O que Deus está pensando em querer pedir isso? No entanto, eu olho para o Salmo e o cara diz, quando eu fiquei sabendo que chegou a época de fazer isso, eu fiquei feliz. Acontece que esses caras, por algum motivo, tinham a noção da profunda alegria que a missão de Deus traz para o coração daquele que é verdadeiramente convertido à missão de Deus. Esses caras compreenderam algo que talvez nós tenhamos muita dificuldade de compreender, porque nós estamos num mundo crítico, num mundo muito avançado, muito esperto, que é a diferença entre o compromisso e o privilégio. Eles sabiam que ir para Jerusalém, mesmo que fosse um compromisso marcado na agenda, era muito mais do que um compromisso. Era um privilégio que eles tinham por terem um Deus, por conhecerem um Deus e por poderem adorar esse Deus. Então esses caras não iam para Jerusalém cumprindo uma ordem na agenda. Eles iam para assumir um compromisso que tinha a ver muito mais com o privilégio que Deus dava para eles. E quando eu entendo o privilégio, eu posso dizer, eu sou alegre em fazer o que algumas pessoas dizem que é uma loucura. Sabe por quê que pais ficam irritados com os filhos quando estão indo para a praia tirar férias? Porque eles não conseguiram desplugar da cabeça o compromisso. Porque eles acham que tem o compromisso de ir para a praia uma vez por ano. Eles não entenderam que ir para a praia com os filhos é privilégio. E se ir para a praia com os filhos é privilégio, se eu sair de casa e eu programei chegar na praia 11 horas da manhã, se eu chegar às 4 da tarde não faz diferença nenhuma, porque eu já estou em férias, eu já estou com a família e eu já estou aproveitando do privilégio de ter horas com pessoas que eu amo. Então se minha filha quer parar 10 vezes para fazer xixi, para-se 10 vezes para fazer xixi. Isso é um privilégio, porque na maioria dos meus dias eu não tenho nem tempo para levar minha filha para fazer xixi. Se minha filha quer parar porque ela acha que vai vomitar, então tá bom, eu paro. Eu não quero ver a minha filha sofrendo. Eu entendi o privilégio das férias. Só que a gente tem dificuldade de desplugar isso, porque nós somos, claro, nós somos a sociedade do compromisso. Nós temos tempo na agenda, e tempo é money. E o tempo que a gente vai demorar para chegar na praia é o tempo que eu já estou pagando da casa que eu aluguei. E eu tenho que aproveitar o tempo da casa que eu aluguei, porque eu paguei por isso. E eu não quero perder, não o tempo com a minha família, eu não quero perder o dinheiro que eu paguei. Se eu vou chegar no hotel e o check-in no hotel é meio-dia, eu vou estar lá 5 para o meio-dia. E se a minha filha me fizer atrasar e perder, sei lá, fazendo a conta de minutos numa diária de um bom hotel, me fizer perder R$10, eu vou arrebentar com as minhas férias, arrebentar com as férias da minha família, porque ela me fez perder R$10 chegando no hotel, sei lá, ao invés de meio-dia, 1h30 da tarde, porque quis parar para fazer as suas necessidades como criança de 4 anos. Porque, claro, eu tenho o compromisso de participar disso. Isso não é um privilégio. E aí, eu vou chegar às 11 na praia, para fazer o quê? Nada. Nada. O que você faz na praia? Na praia, você chega lá, tem a praia. Aí você chega, oi, praia. Aí você chega, você entrou lá, pé na areia. Opa, pé na areia. Aí você senta em algum lugar. Você fala, agora eu vou aproveitar a praia, hein? Como é que você aproveita a praia? Você senta e fica. Não tem mais, basicamente, não tem muito mais o que fazer. Você entra na água. Mas se você for uma pessoa normal como eu, você também não vai aguentar ficar muito tempo na água. Porque a combinação sal, sol e areia, aquilo lá queima a gente, que eu vou te dizer. Aquilo ali você pode passar protetor 600.
Sem contar assim, passar protetor 600. Mas você usa aquelas roupas de banho? Talvez magros não vão entender isso, mas pessoas que estão 1,5 kg acima do peso, aquilo pega em alguns lugares, a areia, que você começa a ficar incomodado. Aquilo incomoda. O vento bate, você já fica com dor. Você fica aquela coisa complicada. Então você não tem muito o que fazer ali. Aí você pede lá uma porção de alguma coisa, torcendo para que aquilo não te dê uma virose, provavelmente vai dar. Porque as condições higiênicas que as pessoas cozinham na praia não são lá as mais adequadas, né? Você vai comer, a pessoa vai comer ostra na praia. A chance disso não dar certo, Brasil, é enorme. É enorme, assim. E aí você pensa assim, poxa, já minha cota de praia hoje já acabou. Você volta pra casa, toma banho naquele banheiro que... Porque banheiro, não sei se você notou, banheiro de praia não sai água. Você no chuveiro cai uma gota, você fica procurando a gota, depois fica aqui... A casa fica o chão todo cheio de areia, você vai andando, o chão fica crocante. Você vai passar 7 dias numa casa com o chão crocante, e aí com restos de protetor solar em todos os lugares. Você vai pegar uma maçã, protetor solar. Você abre a banana, dentro tem um protetor solar. Tem um protetor solar em tudo. E aí no dia seguinte você vai levantar, vai fazer o quê? Vai pra praia, chega lá, põe o pé e vai começar tudo de novo. Se isso tem a ver com compromisso, é a coisa mais estúpida a se fazer. Se isso tem a ver com privilégio, porque, deixa eu dizer uma coisa pra você, eu não gosto de praia. Eu estou dizendo isso porque, assim, eu não sou a pessoa, assim, que gosta de praia. Eu não consigo pegar uma cor. Eu fico vermelho, eu não pego cor. Tipo assim, vamos na praia pegar uma cor. Isso não vai acontecer comigo. Não vai, eu vou ficar vermelho, que nem um... A pessoa me confunde, que lagosta gorda. A pessoa me confunde com lagosta, que depois vai virar bolha, e eu vou ficar descascando que nem um idiota. Basicamente é assim que funciona pra mim. Eu não sei... Areia no corpo. Eu não sei quanto a você. Desde criança eu não gosto de areia no corpo. Eu fui predestinado a não gostar de areia no corpo. Mas por que eu vou? Porque tem uma família que adora praia. Minha esposa adora praia. Minhas filhas adoram praia. Eu odeio água salgada. Mas eu adoro entrar na água do mar com as minhas filhas. De uma tal forma que depois que eu tive filhas, um dos meus lugares preferidos na praia é na água. Mesmo sabendo que aquilo vai me queimar, mas eu tô com as minhas filhas. Porque é privilégio. É privilégio. E quando nós fazemos por amor, o privilégio sempre vai ser maior do que a obrigação que pode estar envolvida em qualquer coisa. Entendeu o cara dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Porque ele não está assumindo isso como um compromisso que ele tem que cumprir de uma coisa enfadonha. Ele entendeu que é privilégio. Ele entendeu aquilo que nós viríamos a compreender muito tempo depois, quando nós lemos, por exemplo, João 3,16, que é um dos versículos, provavelmente o versículo mais famoso da Bíblia, competindo com Salmo 23, versículo 1. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O interessante desse texto é que você já notou que esse texto não diz assim, porque Deus assumiu um compromisso tão importante com o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não, o texto não fala de compromisso. O texto não fala que Deus assumiu a responsabilidade. O texto diz, Deus amou. O que move Deus a fazer o que fez por nós na cruz, nos salvando, nos redimindo, nos dando uma nova vida e fazendo de nós igreja, não foi um compromisso. Sim, é claro que historicamente Deus teve que assumir um compromisso consigo mesmo de fazer a obra dele. No entanto, o que moveu o coração de Deus foi amor. Deus amou e porque amou, assumiu que haveria de fazer algo que fez na cruz. Onde os nossos pecados são colocados sobre Jesus. Por quê? Porque ele amou. Onde Jesus assume o preço dos nossos erros. Por quê? Porque ele amou. Onde Jesus forma uma igreja. Por que ele forma uma igreja? Porque ele amou. Onde Jesus dá a nós a garantia da salvação eterna que ninguém pode tirar de nós. Por quê? Porque ele amou. O que é inadmissível na caminhada da igreja, nós não fazemos o que nós fazemos para Deus com o amor como mola propulsora para tudo isso.
Meu irmão, minha irmã, o que eu quero dizer é que você não pode estar aqui nessa noite porque você tem um compromisso com Deus. Você tem que estar aqui nessa noite porque ama Deus e compreendeu o privilégio que é estar aqui. Assim, quando nós estamos em nossa casa e nós vamos colocar a nossa roupa, a gente não coloca a roupa como um peso, a gente coloca a roupa como um grande privilégio. Claro que isso muda a nossa agenda. E eu fico louco quando alguém diz assim, olha, eu tenho muita dificuldade de participar da vida da igreja porque a minha agenda não permite, eu não vou mexer na minha agenda. Quem tem dificuldades em mexer em alguns pontos da agenda é porque não compreendeu que a principal agenda possível é a agenda do reino. Não é a minha agenda. A minha agenda pode fazer que sim, com que eu ganhe um pouco mais de dinheiro. Mas não muda a vida de ninguém. E sei lá, uma agenda que tem a ver com ganhar mais dinheiro, talvez faça com que no ano que vem, ao invés de você ir para a praia em Peruíbe, você vá já para Mongaguá. Não sei se Mongaguá é melhor que Peruíbe. E eu fico imaginando que se alguém de Peruíbe ouvir nossas mensagens, deve estar com muita raiva de mim. Não deve estar com raiva, mas eu já fui para Peruíbe. Eu não estou falando porque eu nunca fui, eu estou falando porque eu já fui. Eu já fui para a praia no Boqueirão. Fui lá. Peguei micose? Peguei. Mas, talvez você não vá para, sei lá, Ubatuba, que é praia top dos paulistas. São Sebastião, Maresias. Como é que chama aquela outra top? Como é que é? Ilhabela, tem mais. Riviera de São Lourenço. Talvez você vá, sei lá, para... Onde que é a praia melhor aí? Vamos dar um up. O quê? Onde? O que é isso? Ah, no Rio? Não, vamos mais, gente. A gente não pode pensar pequeno, a gente tá com dinheiro. Vamos longe. Vamos pro aeroporto, Brasil. Vamos viajar, sei lá. Cancún. Cancún já fica legal. Cancún já é um negócio legal. Você já poder... Vamos pensar, quem sabe, um Tahiti. Olha aí, pegar umas ondas em Bali. Vamos pensar grande, Brasil. Por quê? Porque você tem agenda, você mexeu na sua agenda e agora você consegue investir o dinheiro ao invés de passar uma semana com aquele profundo senso de compromisso de fazer com que tudo dê certo em Ubatuba, você vai fazer com que tudo dê certo agora em Bali, em Cancún, em qualquer canto no mundo, para voltar sem compreender o privilégio maior da vida que é servir a Deus, conhecer a missão de Deus e servir a Deus. Porque se o maior privilégio do ser humano é servir a Deus, não há absolutamente nada que vá preencher o coração humano a não ser o próprio Deus. Ontem, o Sidney esteve conosco aqui no Restore, falando de alguns desafios que ele tem. O interessante é que o Sidney estava falando que é uma igreja em Alphaville, e quando você fala de uma igreja em Alphaville, você já sabe que uma igreja em Alphaville consegue alcançar pessoas que têm um pouco mais de dinheiro que a gente. E ele dizendo assim, um dos maiores desafios quando a gente vai trabalhar com criança de 10 anos é que geralmente é nessa idade que elas estão começando a usar drogas. E a gente pensou assim, caramba, crianças ricas com 10 anos estão se envolvendo com drogas. Exatamente como crianças pobres. Porque o problema do rico é o problema do pobre, apenas com algumas diferenças sociológicas. É falta de Jesus no coração. Você não resolve o problema de nenhum ser humano dando mais dinheiro para ele. Você às vezes exacerba o que há de pior nele dando dinheiro para ele. O que faz com que o ser humano lide bem com as coisas é o quanto ele tem de amor a Deus e a sua missão no coração. É por isso que eu acho completamente idiota essa discussão facebookiana de se os problemas do Brasil serão resolvidos com diretas ou indiretas. O problema do Brasil só será resolvido quando o brasileiro compreender que nós precisamos nos dobrar ao Evangelho. É a única solução. É a única. Alegrei-me com os que me disseram: nós vamos à casa do Senhor. Eu vou abrir mão da minha agenda e eu vou investir naquilo que é primordial. Porque eu sei o que é primordial. Eu sei o que é importante. E eu compreendi que isso aqui é privilégio. Daqui a pouco, inclusive, nós vamos participar da ceia.
Tem muita gente que tem a visão empresarial da participação da ceia, que funciona assim. Eu tenho compromisso de participar da ceia. Então, como eu tenho compromisso de participar da ceia, eu preciso participar de alguns pré-compromissos. Então eu tenho que me comportar, tenho que ser um bom cristão, um bom menino, uma boa menina. E se eu chegar no dia da ceia e a minha nota estiver relativamente adequada, então eu vou poder comer do pão e beber do cálice. Esses não compreenderam a ceia. Porque não compreenderam que tudo que tem a ver com o reino tem a ver com graça, com privilégio e não com compromisso. Porque eu não participo da ceia porque eu fui bom o suficiente para participar da ceia. Porque, do contrário, eu nunca poderia participar da ceia. Eu participo da ceia porque Jesus pagou o preço dos meus pecados na cruz, me fez corpo dele e derramou do sangue dele em meu lugar. E derramando o sangue dele em meu lugar, morrendo em meu lugar, ele não garante apenas que eu participe da ceia, ele garante que eu vá para o céu. Isso é privilégio. Tem gente que tem dificuldade de lidar com privilégio porque não compreendeu que já estar aqui é um privilégio. Então por que eu sirvo a Deus na segunda-feira? Porque eu sou privilegiado. Eu não tenho obrigação de servir a Deus, eu tenho um privilégio. Por que eu quero pecar menos? Porque pecar menos é um privilégio. Não é um compromisso, não é uma responsabilidade, é um privilégio. Porque eu quero agradar a Deus, e agradar a Deus é um privilégio. Eu não quero agradar a Deus porque eu sei que se eu não agradar a Deus, Ele me manda para o inferno. Porque quem pensa assim não compreendeu a graça. Eu quero viver para agradar a Deus porque eu já sou salvo, já sou redimido. E eu quero viver em profunda gratidão porque eu reconheço o privilégio que é isso. É isso que me move é a gratidão, não o peso, não a responsabilidade. É por isso que se nós vivemos assim, nós poderemos um dia dizer: alegrei-me com os que me disseram, vamos fazer parte da missão de Deus. Fazer parte da missão de Deus para a nossa cidade, para o nosso país, é um privilégio enorme. Absurdo, que a gente nunca vai conseguir compreender na sua totalidade, mas a gente vai compreendendo aos poucos e vai vivendo aos poucos. Até o dia em que a gente possa dizer como salmista: eu alegrei-me quando me falaram que eu estava sendo convidado a caminhar dias e dias e dias para poder louvar no templo de Jerusalém. Porque eu sei, fazer tudo com Deus é o maior presente que alguém pode receber na vida. Muitos dariam a vida por isso. Muitos dariam a vida por isso. Nós já somos aqueles que reconhecem isso, mas que precisam, talvez, ligar a chave numa outra frequência para compreender que tudo isso não tem a ver com peso, tem a ver com graça. Nós somos agraciados por estar aqui. E que Deus os abençoe. Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado pelo privilégio. Nós não temos outra palavra a dizer, a não ser dizer que somos gratos ao Senhor. Somos gratos porque o Senhor faz de nós igreja, mesmo sabendo de todas as limitações, mesmo sabendo que o Senhor precisa converter o nosso coração dia após dia, nos santificar diante do Senhor. Nós pedimos que o Senhor faça isso, para que a cada dia possamos caminhar mais em direção ao privilégio de servir ao Senhor, fazer parte da missão do Senhor, pregar isso a outras pessoas que não te conhecem. Para que possamos compreender que o maior compromisso da nossa vida não é o Senhor. O Senhor é o maior privilégio e presente que nós temos. Nós pedimos que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Amém.